É ele quem muda o tempo e as estações, remove reis e estabelece reis. Ele dá sabedoria aos sábios e entendimento aos inteligentes. Apesar da grande sabedoria e autoridade de Salomão, ele não era capaz de tratar dos assuntos do reino sozinho. Um bom líder escolhe pessoas competentes para trabalhar com ele e permite que eles usem seus dons e assim sirvam ao Senhor e ao povo. Esse é o nosso assunto de hoje. Vem comigo! Olá, benditos! Assim como a história das duas mães que disputavam o bebê foi um exemplo da grande sabedoria de Salomão, este capítulo também mostra a sua sabedoria. Seu reino foi muito maior e mais complexo do que o reino do seu pai Davi. Por isso, a maneira sábia como ele selecionou, treinou, empoderou e supervisionou sua equipe é admirável. Salomão era um líder de líderes e nenhum líder sábio faz tudo sozinho. Ele sabe delegar responsabilidades e autoridade para que o trabalho seja executado da melhor forma. E lendo esse capítulo, nós observamos que o governo de Salomão foi estruturado de uma forma muito parecida com a das nações modernas. Ele tinha funcionários que atuavam como ministros ou secretários de departamentos em áreas específicas de responsabilidade. Josafá, por exemplo, que havia servido no reinado de Davi, continuou como cronista. Seu status era quase o de um secretário de Estado. Na lista de Salomão aparece o nome do sacerdote Abiatar. Ele e Zadok serviram juntos como sacerdotes no reinado de Davi. Mas depois da sua participação na conspiração para tomar o trono junto com Adonias, o meio-irmão de Salomão, ele foi afastado do serviço sacerdotal e exilado. Mas mesmo assim, ele ainda manteve o seu título sacerdotal até a sua morte. Salomão demarcou 12 distritos de diferentes tamanhos e colocou 12 governadores sobre eles. 2 desses governadores eram genros de Salomão, Ben-Abinadab e Aimaas, que provavelmente era o filho do sacerdote Zadok. E uma curiosidade aqui é que a maioria dos governadores trazem o prefixo Ben em seus nomes, como Ben-Ur, Ben-Dequer e Ben-Abinadab. Esse prefixo Ben significa filho. Sendo assim, Ben-Ur significa filho de Ur. Ben-Abinadab significa filho de Abinadab. E assim por diante. Os distritos demarcados por Salomão não eram necessariamente separados pelas fronteiras que havia entre as tribos. Muitas vezes era de acordo com montanhas, terras, regiões. E ele não incluiu a tribo de Judá no programa de divisão dos distritos. Uma vez que era a tribo real, que abrigava a cidade real, que era Jerusalém, a administração dessa tribo era feita separadamente. Os impostos eram pagos em grãos e em gado, que eram usados para sustentar a corte real e o governo central. Cada distrito deveria fornecer alimento para a casa do rei durante 1 mês por ano. Como a liderança de Salomão não era opressiva, os governadores não se sentiram sobrecarregados com essa tarefa anual. O reinado de Salomão foi a idade de ouro para Israel como reino. A nação de Israel ganhou fama por sua grande população, por sua paz e segurança, por suas construções, por seu rei sábio e pela satisfação com seu estilo de vida, comendo, bebendo e se alegrando. Foi uma época de grande prosperidade em que o povo tinha muito tempo de lazer e bons momentos. Salomão não era guerreiro, nem general, mas desfrutava de paz em um vasto reino conquistado pelo seu pai Davi, que tinha sido um grande guerreiro e também um grande conquistador. Além disso, Salomão teve a vantagem de reinar em uma época de declínio e fraqueza dos estados vizinhos a Israel. Um reino tão portentoso como o de Salomão exigia uma provisão diária substanciosa.
Nós não sabemos quantas pessoas eram alimentadas com toda aquela provisão, mas pelas quantidades mencionadas nos versículos 22 e 23, alguns estimam em 30 mil, outros em 48 mil e ainda outros em 54 mil pessoas que eram sustentadas diariamente pelas provisões enviadas para o reino. O versículo 26 diz que só os cavaleiros eram em número de 12 mil. Por aí nós temos uma ideia da quantidade de pessoas. No reino de Salomão havia também estabilidade política. O versículo 25 menciona cada homem debaixo da sua videira e da sua figueira. Essa expressão era um provérbio usado para descrever um tempo de paz e prosperidade em Israel, indicando segurança contra os inimigos internos e externos. Na corte de Salomão, todos os seus oficiais tinham um serviço a cumprir. É exatamente assim também no reino do nosso Senhor Jesus Cristo. Se somos verdadeiramente dele, ele nos chamou para algum tipo de ministério e deseja que façamos tudo com muito zelo. E o capítulo termina falando sobre a fama de Salomão, que se espalhava por todas as nações vizinhas por causa da sua sabedoria dada por Deus. Ele se tornou um homem proeminente e famoso até mesmo entre os reis. Tinha um conhecimento profundo sobre a ciência e a natureza, um intelecto divinamente dotado e uma grande capacidade de entender tudo à sua volta. Salomão era mais sábio do que todos os homens. O autor seleciona aqui alguns indivíduos conhecidos por sua sabedoria, enfatizando que nenhum deles se podia comparar a Salomão. Entre eles são citados Etã e Emã, que tinham feito parte da equipe musical de Davi, encarregados de dirigir a adoração no santuário. Etã, o Ezraíta, era um sábio renomado, autor do Salmo 89. Seu nome também aparece no título do Salmo 39. Os Ezraítas eram daqueles povos antigos, incorporados ao povo de Israel, e alguns deles, com o tempo, se tornaram levitas, como foi o caso de Etã. É provável que ele seja o mesmo homem conhecido como Gedutum. Já Emã aparece no título do Salmo 88 com os filhos de Corá. Veja que o autor fala sobre homens dos quais conhecemos bem pouco, mas que devem ter sido muito populares na época por sua sabedoria, mas que não podia se comparar à sabedoria de Salomão. Salomão escreveu 3.000 provérbios, mas a maioria se perdeu, porque no livro de Provérbios estão registrados mais ou menos 600 deles. Compôs também 1.005 cânticos e 18 salmos são atribuídos a ele, embora não seja comprovado. Salomão foi reconhecido como o homem mais sábio dos seus dias, como Deus o havia prometido. Ele se tornou uma celebridade internacional e pessoas importantes de todo o mundo foram conhecer seus tesouros e ouvir da sua sabedoria. E amanhã nós vamos ver como Salomão fez os preparativos para a realização do grande sonho de seu pai Davi, construir uma casa para o Senhor, o Deus de Israel. Eu te espero amanhã, aqui no canal Bendito, o canal de Fala Fácil, onde a teologia é para todos.